Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, professora Larissa, professor Marcelo, professor Marcos. Vai ser uma honra poder conversar mais uma vez com a professora Fabiane e agora com o professor Anderson, que eu estou conhecendo hoje. Vai ser muito bom poder ouvi-los e poder conversar. E um bom dia a todos que nos assistem agora, tão bom vê-los todos aqui, uma sala cheia como essa, e todos que nos assistem pela internet também. Muito bem. Este é um tema que eu considero dos temas mais importantes de todos na atualidade. O mundo está mudando tão rápido, que se a gente continuar educando para decorar conteúdos, a gente está dizendo que o que a gente ensina hoje talvez não valha daqui a um ano. Daqui 5, 10 anos, talvez tenha computador dirigindo um ônibus, depois que o tal do 5G aportar aí no nosso cotidiano. E a meditação é esse caminho para dentro, né? É um caminho de olhar para dentro e, num primeiro momento, diminuir os diálogos internos, no segundo momento, acalmar as batidas do coração, diminuir a frequência cerebral. Você começa a perceber pequenos detalhes, como o suor pingando assim debaixo do braço, porque você vai se energizando durante os 20 minutinhos de meditação. Você começa a perceber que às vezes você entra angustiado e sai assobiando uma melodia bonita, ou seja, a meditação muda o seu padrão vibratório. E ela vai estimulando a plasticidade do cérebro no sentido da gente se conhecer um pouco mais, conhecer as nossas emoções e ficar mais aberto ao que virá amanhã. Hoje o feijão foi gostoso, estava um temperinho bom. Amanhã você mudou de restaurante, pegou uma marmita e o feijão não está como o de ontem. Mas se você se abrir, talvez ele esteja tão gostoso quanto. Então a meditação é também um processo de manter em abertura ao novo. Bom, eu já medito há 15 anos, trabalho com meditação no Instituto Federal já há uns 8 anos. No meu canal do YouTube tem vários vídeos do Projeto Silêncio. A gente passa um dia inteiro em silêncio ao final do ano, 8 horas em silêncio no Parque Nacional. Já fizemos uma travessia no Parque Nacional, 2 dias em silêncio, e eu faço todas as aulas com todos os estudantes, tá? E eu aprendo muito com a meditação. Só que eu vou fazer um recorte específico hoje. Eu vou falar sobre a meditação em longas caminhadas a pé, né? Muita gente, a gente vive numa sociedade muito corrida, muito acelerada, e essa meditação sentada, de focar numa música, ou focar na respiração, é muito difícil para muitas pessoas no início, para a maioria de nós, né? Existem meditações ativas, por exemplo, você ir para o quintal no fim de tarde, aguar as plantas, ficar ali em silêncio, admirando as plantas, por exemplo, fazer uma caminhada no parque, ouvindo os pássaros, né? Ou, por exemplo, cozinhando, uma coisa que você ama muito e que você entra ali na cozinha, daí 3 horas está pronto e você não viu o tempo passar. Então, existem várias formas de meditação. Se a gente entender como meditação, como esse olhar para dentro, ou um momento de muita atenção ao momento presente, ou seja, sua mente está junto do seu corpo, a gente entende que existem vários caminhos da meditação. Eu gosto muito de fazer longas caminhadas, já faço há muitos anos, faço aqui no Brasil travessias de 8 dias, faço há muitos anos, há mais de 15 anos, travessias em montanha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a outra foto aqui. Nessas montanhas aí, no caso, são nas Montanhas Mineiras. E aí eu coloquei esse quadrinho aqui em cima de mim, porque esse é o quadrinho do Caminho de Santiago de Compostela. Então eu fiz a minha pesquisa de doutorado sobre longas travessias a pé e o que a gente aprende com elas, tá? E aí a gente aprende muitas coisas diferentes, e aí eu vou falar um pouquinho delas. Bom, primeiro eu preciso contextualizar. Nós vivemos numa sociedade que o maior objetivo é o progresso material. Ela nos convenceu de que a gente vai ser feliz se a gente tiver uma casa de 2 andares, viajar 2 vezes por ano,
um carro chique na garagem e um super celular. E aí a gente se engaja num cotidiano de muita correria, de muita maluquice, de uma agenda que está sempre nos engolindo, é a fila do banco, é o filho a pegar na escola, é a quantidade de provas, e aí a gente vai engajando numa sociedade da velocidade. Uma sociedade que nos deixa sempre ansioso. A gente termina sexta-feira com uma lista enorme para resolver na segunda-feira. E aí nem o sábado e domingo a gente tem condição de falar, tá tudo bem, tá tudo certo. Segunda eu começo de novo. A gente não, a gente já fica pensando na segunda-feira e a prova da terça e a reunião da quinta e a mente não para de funcionar. Então, nós vivemos numa sociedade em que a mente flutua entre o passado e o presente, o passado e o futuro constantemente. A mente no futuro se chama ansiedade. Quase 100% das pessoas no mundo são ansiosas, porque é uma sociedade da velocidade e que nos faz crer que nós estamos sempre fora da zona de conforto. A cada publicidade que a gente lê, a cada outdoor, ela fala assim pra gente, você é feio, bobo, chato, insatisfeito, mas se comprar o meu produto vai ficar bonito, tranquilo, só que qualquer produto, desde um batom, a um carro, a uma viagem para Bariloche, a um picolé, só que a gente ouve 3 mil, 5 mil, 8 mil vezes uma mensagem publicitária dia. Então, 8 mil vezes você está sendo chamado de feio, bobo, chato e principalmente você está fora da sua zona de conforto. Você não está bem. Você não pode sentar numa cadeira de fio, cuiabana, e falar, agora eu vou conversar com os meus vizinhos que está tudo bem. Não, você está sempre atrasado. A sociedade passa por cima da gente com essa compreensão de uma felicidade a partir do consumo. Então, é uma sociedade da competição. O aluno que tira 9 é melhor que tira 8, e aí você tem que ter um carro maior que seu vizinho, e aí a gente se engaja malucamente. É uma sociedade também do barulho e da informação. Então, raramente você tem momentos de poder ouvir os passarinhos. Raramente você tem momentos de ver as estrelas ou a lua, como estava ontem, por exemplo, bem amarela, já avermelhada, bem bonita, né? Então, nós vivemos num contexto e que não está fácil para a gente. Por outro lado, a sociedade é linda, cheia de coisas incríveis, está tudo bem, tá? Está tudo bem. Né? A gente pode viajar o mundo, a gente pode entrar no Google agora e fazer um passeio no Museu do Louvre, está tudo bem. Só que nós estamos nessa sociedade muito louca, muito corrida, e que nos dá uma sensação de que estamos sempre atrasados e sempre muito pressionados. E aí, quando a gente chega em casa à noite, não tem ninguém, o que a gente faz? Liga o rádio, liga o celularzinho na música, liga um vídeo do YouTube. A gente não se dá nem o luxo de ter a melhor companhia do mundo, que é a nossa própria companhia. A gente tem medo de nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos. E aí o que acontece? Com a mente muito acelerada, numa frequência cerebral muito acelerada, a gente não consegue ter aquele momento de desacelerar, a gente não sabe um mecanismo de desacelerar, para a gente curtir um disco inteiro de olhos fechados, aquele disco que você ama tanto, que você vai prestar atenção no baixo que está tocando, no batera, ou no violino, né? Aquele momento, para os mais velhos, aquele disco inteiro do Pink Floyd, de olhos fechados, que você fala, cara, que galáxia que eu fui nesses últimos 50 minutos e estou voltando agora. Né? Ou então no próprio cinema. O que é o cinema? Por que o cinema é tão mágico? Porque o cinema te convida a descer do mundo por 2 horas, a tela é enorme para te engolir, o som vai no seu ouvido maravilhosamente, para o mundo se desligar em 2 horas e você ser engolido por aquela história, por aquela música. E o que acontece hoje, as telinhas dos celulares acendendo, a gente perdeu a mágica do cinema, porque as telinhas nos avisam que o mundo está lá fora. As telinhas nos chupam de dentro do filme e falam assim, opa, o mundo está te esperando, está te pressionando. Então, a gente perdeu um pouco isso. Bom, muito bem.
Vamos aos aprendizados das longas travessias. O que acontece nos primeiros dias? Você coloca uma mochila pesada, se prepara e sai do seu cotidiano. No último dia, você resolveu aquele mundo de coisa. É ração para cachorro, é vizinho que vai aguar a planta, aquele mundo de coisa. E você parte em direção a uma caminhada, como, por exemplo, Santiago de Compostela, de 40 dias. Eu coloquei aqui essa primeira imagem porque é a capinha do documentário no YouTube. Eu fiz um documentário sobre a minha tese e eu convido vocês a assistirem, tá? O que acontece nos primeiros dias? Primeiro, a mochila pesada. Ela te lembra o tempo inteiro que você está ali numa realidade diferente. Segundo, você começa a andar na trilha e começa a contornar as pedrinhas. Você só está acostumado a andar na calçada, você não precisa prestar atenção, você só vai andando reto, fritando nas coisas que você tem que fazer, sobe no ônibus como um zumbi, desce como um zumbi, não presta atenção nas flores, não, né? E de repente na trilha, o seu corpo começa a funcionar ativamente. Eu prefiro dizer corpo-mente. São indissociáveis o corpo da mente, né? É às vezes que a mente flutua, mas ela está sempre junto do corpo, ela é obrigada a estar junto do corpo. Então, você começa a contornar as pedrinhas e a trilha começa a te pedir atenção. Para subir uma serra, se você subir uma serra precisando contornar a pedra, levar o corpo para cima, apoiar o cajado, fazer todo esse movimento do corpo, esse esforço, se você estiver brigando internamente com um primo seu, ai, mas eu devia ter dado aquela resposta para ele da próxima vez, eu vou dar aquela resposta, porque eu já estou pensando a melhor resposta aqui dentro, e a próxima, todo mundo faz isso. São os diálogos internos. Se você ficar fazendo isso numa subida de serra, que você vai gastar 3 dias para subir a serra, vai faltar energia para sua batata da perna. Então, quem faz yoga sabe que o professor fala assim, agora pense na sua batata da perna e mande uma luz azul para sua batata da perna. Aí vem luz rosa, lilás, amarela, se você não pensa na batata da perna, você pensa no calcanhar, na coxinha que você vai comer daqui a pouco, depois. Então, essa dificuldade que a nossa mente tem de ficar no presente. Simplesmente porque a gente não desenvolveu uma prática de fechar os olhos e 5 minutinhos e respirar conscientemente. A gente pode desenvolver isso. É relativamente fácil, é barato, aliás, é gratuito, Mas bem, voltando à caminhada. Então, nos primeiros dias, a trilha te engole, aquelas plantas, aquelas árvores, você fica faminto, então você para comer uma coxinha, é a melhor coxinha do mundo, porque você está morrendo de fome, você toma uma chuva, na hora que você seca, é a melhor sensação do mundo, mesmo na chuva, seu corpo está quente, a água vai pingando em você, e aquela sensação é incrível, você debaixo da capa de chuva, você vendo o mundo sob chuva, o riacho enchendo, e aí de repente você passa dentro de uma cidade, no caminho de Santiago tem cidades lindíssimas, que você fica assim, oh, que coisa maravilhosa, você passa dentro de vilas o tempo todo, e aí você para, toma um refrigerante, e aí conhece pessoas do mundo inteiro, e aí você vai imergindo na caminhada, e de repente, depois de uns dias, a caminhada te engoliu de tal forma que você esqueceu do seu cotidiano. Você esqueceu do seu cotidiano. E aí, você esqueceu que é segunda, que é sexta, que é domingo. Bom dia, pessoal. Estou vendo alguns retornos aqui. Ainda estamos ao vivo? Ou paramos? Sim, estamos ao vivo. É que eles estão dizendo que a tela está branca. Acho que a sua apresentação... a compartilhação dele tá branca. Tá. Eu vou parar, então. Tá bom? Parei. Ótimo. E aí, a caminhada te engole, te obriga a estar presente. Ela te obriga a estar presente. Não dá para acelerar o carro e subir a montanha em 20 minutos. Você vai gastar 3 dias. E aí vem a abelha, te pica, e aí você vai incorporando até a fauna, os cheiros, os sons, os sabores. Eu também, é outro assunto, mas eu fiz uma viagem de bicicleta de 6 meses, e depois fiz minha dissertação de mestrado sobre pessoas que fizeram a estrada real de bicicleta, e aí tinha gente que ia me dar entrevista e ficava lembrando cheiros
de 30 dias de viagem. Nossa, o cheiro do fogão a lenha na Estrada Real, o paralelepípedo das estradas das cidades históricas que até hoje está nos meus músculos, e aí os detalhes dos 5 sentidos. Né? E no mundo tradicional, a gente está muito mental, e a nossa própria educação, ela nos senta numa cadeira, nos entorta o corpo durante 12 anos e fala assim, 1 hora por semana você pode ir lá ser feliz na educação física. Não, mente e corpo juntos o tempo todo. A nossa educação precisa conectar tudo isso em todas as matérias. A geografia precisa subir montanha, a biologia e precisa te ensinar a olhar no microscópio, e o corpo tem toda uma preparação para isso, e por aí vai. Bom, voltando à travessia. O que acontece depois desse primeiro momento que ela te engole? Pessoal, nós começamos, eu tenho 17 minutinhos, é isso? Faltam 3 para terminar. Quem está acompanhando, por gentileza? Só para eu não prejudicar os colegas. Acho que é isso. Sim, é isso mesmo. Beleza, 3 minutinhos. Muito bem. Aí o que acontece nos próximos dias, o mundo do cotidiano já se apagou, política, contas, problemas, segunda, sexta, briga com os primos, você está totalmente imerso na caminhada. Aí você começa a baixar a sua frequência e começa a acessar mais de você. Esse silêncio que nós estamos falando não é o silêncio da ausência de sons e de pensamentos, é um silêncio da presença absoluta no aqui e agora. E aí você vai abaixando a sua frequência, e aí você começa a acessar mais de você mesmo. Diz a psicanálise Freud que o nosso inconsciente, que está tudo escondido para a gente, é o que nos governa. Ele usa a imagem, imagina o oceano inteiro, é o seu inconsciente. E um farol iluminando o oceano, pequenininho, é o seu consciente. Tem noção disso? Que o oceano inteiro é o que te governa, na verdade. E o que a gente faz quando a gente abaixa a frequência? A gente acessa esse inconsciente. É por isso que a gente fica mais intuitivo. É por isso que brotam mais as nossas inteligências. É por isso que a gente se conhece mais, chegando ao tema de hoje. É por isso que a gente se conhece mais, porque brota daí os seus sonhos. Quando você está veloz, a voz do mundo fala muito com você, a voz da família, a voz do professor, a voz da publicidade, a voz dos amigos, a voz do mundo, e você não tem tempo para ouvir a voz que vem de dentro. Parece brega, barango falar isso, mas a voz do coraçãozinho. A gente abafou a voz do coração. A gente sumiu com a voz do coração, a gente não deixa ela falar. Porque minha família quer que eu seja advogado e eu quero ser pizzaiolo, que joga a pizza para cima, e a cozinha tem um vidro e os clientes me veem jogando pizza para cima. Mas eu vou ser advogado, porque minha família, meu avô, meu bisavô. Então, a voz do mundo te abafa. E aí, na caminhada, para concluir, eu ainda tenho 1 minutinho, você começa a se conhecer mais. Agora, se você faz isso todo dia 20 minutinhos, é muito potente ao longo das semanas e dos meses e dos anos. Tá? É muito potente. O que acontece depois de 30, 40 dias no caminho de Santiago? O caboclo entra médico e sai pizzaiolo, porque ele ressignifica toda a vida dele. O caboclo entra num relacionamento e sai desquitado, ou vice-versa. Ele mora numa cidade, ele muda para outra cidade, porque ele fala, cara, tem 10 anos que eu estou nesse emprego, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero fazer grafite nos muros das metrópoles do Sudeste Asiático. Então eu vou vender minha kitnet e eu vou pintar grafite nos muros das metrópoles do Sudeste Asiático. Então, a pessoa, primeiro, concluindo, você desliga do cotidiano durante 40 dias. O mundo te engole, a cultura e a paisagem te engole. O seu corpo e sua mente se conectam. Você funciona profundamente conectado e profundamente ancorado no presente. E você abaixa a sua frequência. Você vai adentrando círculos de silêncio, de diálogos internos mais desacelerados. E a sua intuição brota, a sua voz de dentro brota, as suas vocações, os seus sonhos. E aí o que acontece? Sabe as vozes do mundo? Elas continuam, mas você consegue buscar um equilíbrio entre a voz de dentro e as vozes de fora. Entre a voz do coração
e a voz do mundo. Para mim, esse é o maior desafio de quem vive hoje em dia, é conectar o mundo interno e o mundo externo. É por isso que na educação, eu entendo que a gente precisa urgente de uma educação que faça te olhar para dentro. A nossa educação só faz olhar para fora o tempo todo. É lindo olhar para fora, para as ciências, para as artes. É lindo olhar para fora. Mas é fundamental olhar para dentro. A mesma coisa que eu disse com a educação, você passa 17 horas olhando para fora e 1 hora você vai ser feliz na educação física, para o seu corpo voltar a ser feliz, seu corpo mente. A sociedade é assim, você passa 6 dias trabalhando malucamente e 1 horinha por semana você vai rezar, para você cuidar da sua alma ou do seu mundo interno. É isso. É a contribuição que eu trago hoje. Passei 2 minutinhos. Agradeço muito e estou disponível para as perguntas. Assistam lá o documentário lá no YouTube e depois tem outros documentários sobre travessias também e depois eu me coloco à disposição para a gente dialogar também. Eu entendo que o melhor caminho em termos de meditação é você praticar diariamente, que seja 5 minutinhos, que seja 10, eu pratico 20, tá? Mas que seja 5 ou 10 minutinhos, existem infinitas técnicas, e vão continuar sendo inventadas técnicas. Eu mesmo inventei a técnica da meditação do Chico Bento, que é da turma da Mônica, que é comer uma goiaba vermelha de olhos fechados. Eu inventei a meditação do Pitbull, que é quando você está exausto no fim do dia, você fecha o olho, você vai pensar em tudo aceleradamente, mas é como se você deixasse o Pitbull latir à vontade, deixa a mente latir, deixa ela falar alto. Então, existem infinitas técnicas, infinitos caminhos. Faça 5 minutinhos, comece com 5 minutinhos, e assim, no final, sempre diga para você assim, deu muito certo, muito obrigado. Por quê? Porque o que a gente acha que é meditação nos faz desistir. A gente acha que é uma coisa mágica, de ficar flutuando e conversando com os antigos mestres do Kung Fu Panda, num modo mágico da mente. Não. Se você ficar 10 minutos e pensar muito, mesmo assim você vai sentir pingar gotinhas no sovaco, mesmo assim você vai sentir mudar a vibe do corpo, você vai perceber nos detalhes que você está. Alguém perguntou como é que eu sei que está em estado meditativo. Você vai demorar para perceber, mas no primeiro dia você já vai saber fazer meditação. Então, de agora até o Enem, 3, 4 meses, a neurociência diz que você já muda o seu cérebro bastante com 3 ou 4 meses de meditação diariamente. E só para terminar essa pergunta, todo mundo sabe meditar. Todo mundo já nasceu sabendo, todo mundo sempre soube. Porque todo mundo sabe se concentrar. Né? Eu gosto de usar a imagem daqueles nadadores, mergulhadores de apneia, que mergulham 100 tubos de oxigênio, eles mergulham 30, 40, 50 metros. Agora, vamos imaginar que a gente vai começar a aprender a fazer a apneia. Se a gente entra na piscina e já mergulha 20 metros, se a gente mergulha 1,5 metro, 2 metros, já estamos fazendo a apneia. Meditação é a mesma coisa. Se você está pensando muito, mesmo assim você já fez meditação. Porque você já sentou, já intencionou e já tem algo acontecendo aí dentro. Você só não percebe agora. Bom, vou fazer respostas bem curtas, aí os colegas têm condição de falar também. Sobre o horário. Não sei quantos aqui gostam de futebol, talvez não muitos, mas vai a metáfora do futebol. Diz um jogador de futebol que não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Então, meditação é a mesma coisa. Vai meditar no ônibus, esperando o médico, vai meditar em pé na fila do banco, tem meditações em pé, vai meditar caminhando. Medita a hora que der, no momento que der. Essa é a primeira possível resposta. Qual que você gosta mais? Meu ideal é, ao acordar, fazer 20 minutinhos e antes de dormir, fazer 20 minutinhos. Consigo sempre? Não consigo.
Mas, quando você acorda e já faz a meditação, seu dia inteiro vai ser com uma vibração diferente. A respiração mais serena e a emoção mais adequada, digamos assim. E quando você faz essa desaceleração para dormir, você dorme muito melhor. Se a gente olhar para os adultos, para os mais velhos, a gente vê que eles estão com pouquíssimos recursos para lidar com a ansiedade. Né? Nós somos uma sociedade que a gente está caminhando sempre para o último recurso, que são os remédios. Os remédios são ótimos, são importantes, mas não são tudo e não são a única resposta. Então, provocação que eu faço a vocês, de repente a meditação vai ajudá-los com relação à ansiedade em 20 aninhos. São só 20 aninhos, né? São só 10 aninhos praticando. São só 35 aninhos praticando. Mas, se não o fizerem, como somos uma sociedade mais acelerada que a dos nossos pais viveram, mais maluca, a chance é a gente estar em condições piores do que eles. Olhem para eles, para os nossos avós, e pensem, precisamos de outro caminho. Não é que eles são ruins, não, eles são ótimos, está tudo lindo, está tudo ótimo, tá? Mas talvez são só 10 aninhos. E sobre a constância, mais outra provocação. É melhor fazer 3 minutos todo dia do que fazer 20 minutos de vez em quando. Porque é uma questão do cérebro. O cérebro, você vai influenciando a plasticidade do cérebro. Então, é melhor fazer 3 minutos sentado no ônibus, do jeito que dá, do que fazer 20 minutos só de vez em quando. Ótimo. A guiada, as duas são lindas, ótimas, perfeitas, completas. A guiada pode te ajudar, principalmente nos primeiros anos, entre as primeiras semanas e, sei lá, os primeiros 70 anos de meditação. Agora, no momento que você chegar a uma certa maturidade, tocar o sininho, experimentar várias, sugiro eu que parta para a meditação não guiada, mas esse processo pode demorar entre 1 semana e 27 anos, tá? Aí o tempo é de cada um. Agradeço muito, professor Marcelo, professora Larissa, a todos que estiveram presentes e fizeram muitas perguntas. Esse é um caminho que eu considero um caminho... a Rita, do terceiro B, chegou a fazer uma pergunta assim, se é sempre um mar de rosas. Não sei se ela ainda está presente, mas não é não, não é não. A gente nasce cheio de dragões internos e sombras e dificuldades e conflitos na família e tem um determinado momento que ela pode te dar a noção de que as coisas estão piorando. Por quê? Você desacelera, seu inconsciente brota mais, você acessa mais o seu inconsciente, ou seja, você joga um farol maior sobre o seu inconsciente e podem brotar daí os dragõezinhos. Mas esse é o primeiro grande processo terápico, é ver os dragõezinhos. Então, talvez a tempestade que você vai passar, ela é exatamente o caminho que você precisa. Ela não é para te deixar sorrindo passivamente por aí para baixo, não. Talvez ela vai exatamente fazer brotar os seus dragõezinhos, porque é um grande processo terápico que é a vida de todos nós. Bom, eu queria só deixar um link aqui, que é de uma meditação guiada, são 3 exercícios de respiração, que está lá no meu canal também, que é o que eu faço com os estudantes, comumente, em quase todo o início das aulas. Vou deixar o link aqui, para quem tiver interesse, são 3 práticas de respiração, que levam mais ou menos 15 minutos,